A aliança de Lula com Alckmin, eles tinham uma expectativa gigante, inclusive, né, de que pudesse migrar voto dos tucanos, né, para Haddad. O Alckmin ao lado do Haddad, porque o Alckmin é governador de São Paulo por séculos aqui, né? E além disso, colocar a esposa de Márcio França, que quase venceu de Dória, vice de Haddad. Não teve transferência de voto até o momento, segundo as pesquisas, né, Josias, para Haddad. Até o momento, não. Isso não se materializou, né? Você se lembra que a gente dizia aqui, Fabiola, que o Haddad teria um segundo turno complicado, que muito provavelmente a eleição migraria para o segundo turno, que o Haddad estava com um pé no segundo turno, mas seria um segundo turno complicado para ele, porque o candidato perdedor, o eleitorado desse candidato perdedor, teria uma tendência de migrar para o adversário do Haddad, e não o contrário. Evidente que o Haddad deve ter algum voto, mas desse que perder, mas a maioria vai para o adversário, porque há um sentimento antipetista. E se o eleitor fosse petista, já estaria com o Haddad, e não dividindo as intenções de voto entre o Rodrigo Garcia e o Tarcísio de Freitas. Então, o natural é que, havendo o segundo turno, o perdedor migre, o eleitor do perdedor migre para o polo que vai disputar contra o Fernando Haddad. Então, vai ser um segundo turno muito renhido e difícil para o PT. Não é simples. O Alckmin pode ajudar, mas não faz milagre. E o antipetismo no interior de São Paulo ainda é muito forte. Você nota que nos estados da região sudeste, o Lula ainda lidera inclusive em São Paulo, mas ele vem perdendo terreno para o Bolsonaro em São Paulo. E ocorre o oposto em Minas Gerais, onde ele vem ganhando terreno e está até alavancando lá a candidatura do Alexandre Calil, que está muito atrás do Zema, que é o governador, candidato à reeleição, mas está reagindo lá o Alexandre Calil, né? Puxado pelo Lula. E o Lula, em São Paulo, vai aos poucos sofrendo os efeitos do antipetismo, vai perdendo gradativamente voto. Por mais que a pessoa rejeite o Bolsonaro, há sempre aquela compulsão para votar ou para migrar para o outro lado, né? Mas o que esse debate de ontem deixou muito claro é que Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas decidiram que gostariam muito de ser adversários um do outro no segundo turno. E fizeram tudo ali para retirar o Rodrigo Garcia do segundo turno. E esse efeito, essa parceria, estancou um pouco um crescimento que vinha aparecendo muito embalado, né, o Rodrigo Garcia, mas deu uma parada nas pesquisas, né? O Tarcísio voltou a ficar isolado ali na segunda colocação. Tem muito terreno pela frente, muito indeciso em São Paulo, mas seja qual for o resultado, ainda que o Rodrigo Garcia passe para o segundo turno, seria impensável há alguns anos imaginar que o PSDB teria tanta dificuldade numa eleição para o governo de São Paulo. Então, o Rodrigo Garcia, que é um neo-tucano, né, um tucano que é egresso do falecido DEM, foi fabricado aí pelo João Dória, ele está experimentando o ocaso do tucanato em São Paulo. Pode até chegar ao segundo turno, pode até ganhar a eleição, não é o que as pesquisas sinalizam, mas é muito impressionante notar como o PSDB decaiu em São Paulo, Fabiola. Até porque as pessoas não, apesar de ele estar sempre atrelado ao PSDB, muita gente ainda não identifica Rodrigo Garcia como do PSDB, né? Porque ele sempre foi até mais à direita do PSDB, né? Ele tem esse perfil. E a gente estava falando da pesquisa Quest, que mostrou que o Rodrigo Garcia venceria de Haddad. É muito curiosa porque as pesquisas elas estão mostrando coisas diferentes, pesquisas diferentes, né? Mostrando outros cenários. Pesquisa IDEC saiu ontem, coloca na tela, por favor, de passar rapidamente. Aqui, ó, o cenário estimulado, Haddad 34% mesmo, Tarcísio 24% e Rodrigo Garcia 19%, diferente da Quest que mostra Rodrigo e Tarcísio empatados, né? E essa pesquisa também foi feita antes aqui do debate de ontem, então quer dizer, ela não tem esse reflexo, então ela está com o mesmo, mais ou menos na mesma linha da Quest divulgada antes de ontem. E olha a disputa de segundo turno, Josias, Haddad venceria os dois, contra Tarcísio 44-37 e contra Rodrigo 41-38, bem empatado, mas venceria. E aqui a disputa, se Haddad não for para o segundo turno, absolutamente empatado. Rodrigo 36, Tarcísio 35. Essa disputa eu acho que vai ser a mais emocionante, hein, Josias? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje os candidatos estão olhando para o segundo turno.
e aí estão tentando escolher o candidato menos ruim, porque vai ser uma disputa bastante dura, seja qual for a dobradinha aí, seja qual for a dupla que irá para o segundo turno, né? E agora, esses que estão aí, e são os três, né? Os outros são. Tem um candidato aí do PDT e tal, mas está realmente ficando em segundo plano. A disputa está entre esses três e eles estão agora escolhendo o adversário para o segundo turno, só que a escolha é do eleitor.